Então, vamos lá. No primeiro ano, a gente vai ter 8 assuntos para trabalhar, dividido em 8 aulas. Então, vamos ver aqui no nosso manual. E todas as disciplinas, chegamos em inglês. Língua inglesa. Então, a gente vai ter como primeiro assunto personal pronouns. E depois nós teremos reading comprehension, relacionados a linking words como and, but, or, however. E aí, nós teremos também o simple present logo depois, tá bom? Nas frases afirmativas e também para falar de rotina diária. A gente tem simple present para falar de negativas, frases negativas e perguntas. Depois tem positive adjectives, reading comprehension, também cognate words, que são palavras parecidas com a nossa língua portuguesa. E reading comprehension sobre as palavras cognatas mais falsas, no sentido de que parecem com a língua portuguesa, mas elas têm um significado diferente. Então, vamos partir lá para nossa página, né? Primeira página da aula é 151, 151. Então, vamos lá. Ups, passei um pouco aqui. Então tá, vamos lá. Quase lá. Logo depois de língua espanhola. Então, começando em inglês. Nós temos a aula 1. Então, vamos observar aqui qual é o conteúdo que a gente tem para trabalhar. Nessa primeira parte, ele está mostrando para a gente os pronomes pessoais. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender para a gente começar o nosso assunto e também para a gente definir um pouquinho as frases na língua inglesa. E qualquer língua estrangeira vai ser muito importante que a gente consiga identificar os sujeitos, tá bom? No caso, os pronomes. No comecinho do texto, a gente tem uma leitura sobre what are personal pronouns. O que são pronomes pessoais? A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. Each of the English personal pronouns shows us the grammatical person, gender, number, and case of the noun it replaces. O que está dizendo aqui? Como qualquer pronome pessoal nós conhecemos em português, ele fala que é uma palavra curta e que vai substituir um nome próprio. Essa substituição por um nome próprio leva em consideração a pessoa, se é primeira, segunda, terceira, gender, se é feminino ou masculino, number, a quantidade de pessoas, de sujeitos, né? E case, a forma de caso, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa lista da tabela, nós temos os pronomes em inglês e ao lado o equivalente ao português, como a gente consegue observar. I é o pronome eu. You, tu ou você, como a gente conhece. He, ele. She, ela. It. Ele ou ela no sentido de usar para animais e objetos. We, nós. You, vocês, no plural. They, eles ou elas. É muito bom relembrar que quando a gente utiliza o singular, nós estamos falando dos pronomes até o it. Então, primeira pessoa do singular, I. Segunda pessoa do singular, you. A terceira pessoa do singular, ele equivale ao he, she, it, que é ele, ela e isso, ok? E nós temos a primeira pessoa do plural, somos nós, we. A segunda pessoa do plural, you. E a terceira pessoa do plural, they. Então, é o seguinte.
Na parte de baixo, ele deixa bem especificado as pessoas e os números. Então, vamos lá. Primeira pessoa, I, não singular. E depois do plural, primeira pessoa é we. Nessa parte, a gente tem que entender o seguinte. Existe uma pequena diferença entre a nossa língua e a língua inglesa. Na verdade, tem várias diferenças, né? Mas uma que eu posso ressaltar agora para vocês é que o pronome do plural, da terceira pessoa do plural, they, é um pronome que ele está no plural e ele não segue gênero. Eu vou falar isso porque em português a tradução é eles e elas. Mas em inglês ele não acompanha o gênero masculino ou feminino. Ele é simplesmente plural. O they são pessoas, no plural, independente de ser feminino ou masculino. 2 mulheres, 2 homens, não interessaria. Só interessaria na tradução. Então, a tradução pro português é que traz esse significado de gênero. Pro caso do pronome eles e elas. They, que é o último pronome da lista. Tá bom? E aí, nós temos, então, logo após, quando ele mostra a lista de pronomes, uma conversação. A conversation, tá bom? E ela vai assim. 2 personagens. O Sammy e o Solomon. E o Sammy começa a conversa e diz: Hello, what are you doing? I'm resting at home. Pedro and I are jogging in the park. Would you like to join us? No, buddy. I just got home from work. É uma pequena conversa onde o Solomon convida o Pedro para dar uma caminhada no parque e pergunta se ele gostaria de se unir a eles. Ele, não, cara, obrigada. Eu estou... eu acabei de chegar em casa do trabalho. Deve estar cansada, né? A apostila de vocês, ela é preparada para que vocês consigam entender e ler um pouco essas palavras. Por exemplo, abaixo da conversa, você tem as palavras que você precisa para interpretar o texto. Como jogging, que ele traduz como correndo. To join, juntar-se. Buddy, amigão. E got home, cheguei em casa. Ok? Então, esse é o vocabulário importante para que você consiga interpretar a conversa. Mas, acima de tudo, agora, na sala de aula, eu gostaria que vocês sublinhassem ou circulassem os sujeitos que aparecem na conversa. Ok? Então, tá. Vocês vão fazer essa sublinhação aí na conversa do Sammy e do Solomon, lá em cima. O que é sujeito? O que aparece como sujeito? Vou dar um tempinho aí, 1 minutinho para vocês, rapidinho. Porque no final da aula vocês vão ter uma tarefa para fazer. Então, olha aqui. Na primeira parte da conversa fala hello, não tem sujeito aí. Na segunda ele fala what are you doing? E nós temos um sujeito, you, e equivale ao pronome você. E lá, terceira fala, ele usa o pronome I, eu, então pode circular também. Logo depois, na fala do Solomon, ele fala Pedro and I. Pedro and I é um sujeito, Pedro e eu. No caso, equivale ao pronome nós. É um sujeito composto. E na mesma frase, ele usa o pronome you para perguntar Would you like to join us? E aí nós temos a última frase onde ele usa o pronome I, eu, dizendo que eu acabei de chegar em casa do trabalho. Então, tá circulado? Beleza. A gente vai agora para a próxima parte do Grammar and Context, onde ele vai trazer algumas frases. What are you doing? I often read book until late at night. I'm resting at home. I just got home from work. Pedro and I are jogging in the park. It is my new car.